Bom dia, gente! E aí, como vocês estão? O dia tá só começando. Segundona dessa, né? Maravilhosa, hein? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Gi. Então, gente, já pega o seu café, já se acomoda, vem aqui pertinho pra gente poder conversar. E antes de qualquer coisa, eu já quero agradecer por você que escolheu começar a sua semana aqui comigo, né? A vida é muito corrida, trabalho, família, responder mensagens, né? Muita coisa, né, gente? Então, quando a gente escolhe separar alguns minutos para estar aqui, a gente está fazendo o quê? Fazendo algo muito importante, eu preciso te dizer. A gente está escolhendo um momento com si mesmo. Bom dia, bom dia. E eu valorizo muito isso. Bom dia, Jorge, bom dia, Fernando, bom dia, Vanessa. E aí, gente, coloca aí um coraçãozinho para eu saber que vocês estão aqui curtindo. E quem está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse é um espaço de conversa, de consciência, de reflexão e principalmente de retorno para nós mesmos. E se em algum momento dessa conversa, se você lembrar de alguém que precisa ouvir isso, compartilhe essa live. Porque às vezes uma pessoa, ela não precisa de conselho, ela precisa ouvir na hora certa uma frase, algo que faça se movimentar dentro dela, né? E talvez essa frase hoje seja: despertar é só o começo. Essa noite aconteceu uma coisa muito curiosa comigo. Eu tive um sonho e quando eu acordei eu falei, eu preciso contar essa história no café. E aqui estou eu. E eu quero compartilhar uma coisa com vocês que faz todo o sentido. E que tem tudo a ver com essa live. E que de repente pode fazer muito sentido aí para você. Deixa eu tomar um cafezinho. Pega seu café, fica aqui comigo, que eu tenho uma história para te contar. Eu sonhei que eu abri uma geladeira. E aí lá dentro tinha uma fadinha verde, pequenininha, muito bonitinha, gente. Tão pequenininha, mas eu conseguia pegar, né, segurar ela entre os meus 2 dedos, assim. E aí ela estava lá dentro e ela não se mexia. E por algum momento eu achei que ela estava até morta, sabe? Aí quando eu prestei um pouquinho mais de atenção, os pezinhos dela estavam se movendo assim. Sabe quando tá fazendo uma força pro pezinho assim se mover? E eu achei que realmente ela estava toda congelada, mas o pezinho dela estava batendo. Havia um esforço dos pezinhos se mexerem. Então, gente, eu peguei com meus 2 dedos o maior cuidado do mundo e retirei essa fadinha da geladeira. E aí, quando eu fechei a geladeira, eu olhei pro lado. Sonho é ótimo, né, gente? Tinha uma pedra. Bom dia, Tatá. Tinha uma pedra e essa pedra tinha uma sombra no formato dessa fadinha. Eu não sabia porquê, mas eu sentia que eu precisava colocar essa fadinha sobre aquela sombra. E aconteceu uma coisa muito incrível, né? Ela se encaixou como se aquela sombra estivesse esperando por ela. E naquele instante, o corpinho dela se acoplou à sombra, ela ganhou vida. E aí ela começou a bater as asinhas, começou a voar feliz e ela começou a voar assim sobre mim, sabe? Eu olhava tudo aquilo e eu olhava completamente encantada, como se uma mágica tivesse acontecendo. Só que aconteceu uma outra coisa que foi bem interessante dentro desse sonho. Começaram a aparecer várias pessoas e as pessoas fotografavam, filmavam, estavam encantadas com aquilo. E só que é engraçado que essas pessoas só apareceram depois que a fadinha começou a voar. E é interessante, né? Porque antes não existia ninguém, era só eu e ela no sonho. E de repente, quando ela começou a voar, as pessoas começaram a surgir. E aí eu acordei. Aí depois eu fiquei pensando, sabe, naquele sonho. E aí veio essa frase para mim:
despertar é só o começo. Gente, aquela fadinha, ela não estava morta. Ela só talvez estivesse no lugar errado. E eu comecei a pensar, quantas partes nossas estão exatamente assim? Não morreram, não desapareceram, estão apenas congeladas. Talvez exista uma mulher, um homem aí dentro de você que ainda bate os pezinhos, mas que mesmo com muita dificuldade está aí, batendo. Talvez você seja uma pessoa que sonhava mais, que ria mais, que acreditava mais em si. Talvez seja a sua criatividade, seja um projeto, uma vontade, a coragem para fazer uma mudança, a capacidade de dizer não, ou até mesmo o desejo de voltar a sentir as coisas. E aí você olha para a sua vida e você pensa, eu não sei o que aconteceu comigo. Talvez, gente, nada tenha acontecido com você. Talvez uma parte sua simplesmente tenha sido colocado no frio por tempo demais. Talvez porque você precisou resolver alguma coisa, precisou cuidar de algo, precisou corresponder, precisou ser forte, é mil motivos, né? Só que aos poucos você foi deixando que partes suas ficassem para depois. Só que existe uma parte, gente, uma coisa muito linda nisso tudo. Se existem os pezinhos ainda se mexendo, sério, eu fico toda arrepiada, gente. Ainda existe algo aí dentro para começar a sair, entendeu? Então, esses pezinhos, é bem essa frase, né? É despertar, é só o começo. É quando a gente começa a sentir muito dentro da gente, muito latente, que algo precisa mudar, né? Porque muita gente acha que despertar que quando você desperta que tudo está resolvido. Eu despertei, eu estou maravilhosa, agora eu tenho consciência, agora nunca mais eu vou sofrer, nunca mais vou me perder, nunca mais eu vou repetir um padrão. Gente, não funciona assim. Despertar é perceber, é quando você começa a enxergar coisas que antes passava desapercebido. Você começa a perceber as suas relações, os comportamentos, os padrões, as escolhas, os pensamentos, né? Você começa a perceber a sua própria energia. E aí antes, aquelas coisas que pareciam ser muito normais, elas começam a incomodar. Mas depois que você começa a enxergar tudo, vem uma pergunta, né? Eu acho que pelo menos comigo era assim. E aí? O que eu vou fazer com isso tudo, né, que eu agora consigo enxergar? Porque consciência sem movimento não transforma a vida. Você pode perceber que você está se abandonando. Você pode perceber que você tem um padrão, mas você ainda continua repetindo esse padrão. Sabe quando você percebe que você precisa mudar alguma coisa, mas você ainda continua repetindo? Então, despertar não é só você olhar para isso. Despertar é quando você tem consciência e você se movimenta diante dessa escolha, né? Gente, bom dia para todo mundo que está entrando. Eu saí falando do meu sonho e aí não parei mais. Mas é porque justamente para você já conseguir compreender sobre o que a gente está falando hoje, né? O que através de um sonho, quais são as reflexões que vêm nesse sonho, né? E é bem interessante, gente, porque esse sonho me trouxe muita clareza sobre o atual, não só o meu momento, mas o atual momento. Eu vou sentindo a energia, né, do que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo energias e frequências muito densas. Mais densas, por quê? Porque nós estamos com muitas movimentações astrológicas e, inclusive, eu fiz essa semana, né, semana passada, já estou louca aqui, semana passada, uma live com a Vivi, que é astróloga. Nós falamos muito dessas movimentações astrológicas que fazem o quê, gente? Qual é o chamado? Do despertar.
é despertar, nós estamos despertando em massa, abrindo a consciência. Bom dia, minha linda, bom dia com alegria, isso mesmo. Bom dia, Paulo. Então eu estava aqui, gente, estou ainda, né, contando de um sonho que eu tive e dentro desse sonho, qual foi a reflexão, né? Então e continuando, nós estamos realmente num momento de muito despertar em massa. E esse despertar é muito sobre nós, né? Sobre as nossas consciências, sobre a nossa vida. E aí, a partir dali, é a gente se movimentar. Mas movimentar sem clareza não dá, né? Então, voltando para esse sonho sobre a fadinha, presta atenção, quando a fadinha, né, começou, ela ganhou vida, não foi quando eu tirei ela da geladeira, foi quando ela se acoplou à própria sombra. Ela ganhou vida quando ela se encontrou com a própria sombra. Ela não precisou destruir a sombra, ela não precisou fugir dela, ela não precisou fingir que a sombra não existe, ela simplesmente se encaixou. E talvez exista uma mensagem enorme aqui. Às vezes a gente perde muito tempo querendo só ser luz, querendo mostrar a nossa melhor versão, né? Medo de mostrar os nossos medos, as nossas inseguranças, aquelas feridas, aquelas histórias que a gente não quer falar. Mas a nossa transformação não é apagar a mulher que você foi, é conseguir olhar para essa sombra e falar: você também faz parte dessa história. Então, integrar as nossas sombras não significa você parar de você fugir dela, significa você acoplar com ela, ao invés de tentar se esconder dela, entendeu? Porque senão você não consegue viver. Talvez a fadinha voltou à vida justamente porque finalmente ela estava ali, ó, acoplada com a sombra. Então, olha quantas coisas vêm, né? Olha quantas coisas vêm através dos nossos sonhos e são sinais mesmo, mostrando qual é o nosso caminho. Eu sou uma pessoa que realmente, eu me ligo muito nos movimentos sutis que o universo vai trazendo. E esse sonho para mim da fadinha me trouxe várias reflexões e é por isso que eu quis trazer aqui dentro do Café com Gi, né? Que é esse momento mesmo da gente refletir, começar a semana trazendo uma reflexão, né? E se você for ver, as pessoas que apareceram depois desse sonho, né? Tô pegando trechos assim. Essas pessoas não apareceram antes, quando ela estava ainda na geladeira. As pessoas apareceram quando ela começou a voar, né? E quantas vezes nós fazemos ao contrário? Esperamos que alguém acredite na gente, esperamos aprovação, esperamos reconhecimento, segurança, certeza, esperamos perder o medo, esperamos alguém dizer assim, né? Não é mais ou menos, vai, agora você está pronta, segue em frente. E talvez ninguém diga, talvez nem precise. Primeiro você voa, depois as pessoas percebem as suas asas, percebem o que você faz. Então, gente, não espere ser vista para começar aquilo que é verdadeiro para você. Não espere reconhecimento para se escolher. Não espere autorização para ocupar o seu lugar. Primeiro, dê vida ao que está dentro de você, aquilo que está chamando você, aquilo que está latendo, sabe? Latente assim dentro de você. É isso que está dentro de você que vai fazer você bater suas asas. Eu não quero que você termine esse café e fale assim, nossa, que sonho bacana que a Gi teve. Eu gostaria que você levasse algo de bom dessa história. Então, durante seu dia ou agora, pega uma folha, pega um caderno. Eu até te aconselho, se você não tem, separa um caderno para você começar a fazer suas anotações. É muito importante, porque se a gente fica só no mental e não colocando em prática aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente aprende, os insights, eles param de chegar. Então pega essa folha, faz isso por você. Escreva assim, a minha fadinha. E você respondesse a 3 perguntas. A primeira, pensa aí, o que ainda
está vivo dentro de mim, mas eu mantenho ainda congelado. Vou te dar um conselho. Não tenta reescrever, não tenta, fingir que está escrevendo palavras bonitas, não. Vai do que é lá dentro de você, sabe? Sinta. A primeira intuição que vem é aquilo que a gente deve escrever. Quando nós fazemos as perguntas certas para nós, as respostas, elas vêm, elas surgem como uma intuição. E aí, às vezes, a gente para, né? Fala, não, isso não. Mas é isso sim, porque é isso que a tua alma está gritando. Aí você está tentando controlar, falando, não, não é isso. É isso. Então, deixa vir, anota. Não existe certo ou errado. Existe a sua verdade. E a tua intuição, ela vai te mostrar aquilo que está vivo dentro de você. A segunda pergunta, anota aí. Que parte da minha história que eu ainda tento esconder? Rejeitar ou não olhar? Talvez aí esteja a sua sombra. Qual é a história que te dói? O que é que você não gosta nem de falar? Você não gosta nem de comentar com ninguém? Talvez esteja aí a sua sombra. E qual é, terceiro, qual é o menor movimento que eu posso fazer esta semana que eu posso devolver asas a essa parte? Perceba uma coisa que eu falei, gente. O menor movimento. Eu não estou falando de mudar a vida inteira. Eu não estou falando disso. É só um pequeno movimento. Pode ser... Quer ver? Eu vou te dar alguns exemplos. Um pequeno movimento como uma conversa, uma decisão, 5 minutos de silêncio, uma ligação, um limite. Pode ser um não, pode ser um sim também. Começar algo, retomar alguma coisa, pedir ajuda. Porque eu entendo, né, que grandes transformações, elas começam muito com aqueles movimentos quase invisíveis, sabe? Só que eles trazem movimento. Então, que tal hoje você fazer isso por você? E talvez fazer esse exercício, você perceba uma coisa. Legal, bacana, Gi. Eu entendi que alguma coisa despertou em mim, mas eu não sei o próximo passo. E talvez, gente, eu possa ajudar vocês a reconhecer esse próximo passo. Porque nem todo mundo está no mesmo passo, né? Tem pessoas que estão despertando agora, tem pessoas que estão precisando compreender, tem outras que já compreenderam muita coisa, mas precisam agora sustentar uma nova forma de viver, né? Então são movimentos diferentes que a gente vai passando. E eu gosto de pensar nesses movimentos como portas. Gente, minha gatinha, acho que ela tá arrombando aqui atrás. Não sei se vocês estão ouvindo. E aí, gente, eu gosto de pensar estes momentos. Vem cá, deixa eu pegar. Vem cá, meu amor. Vem cá, vem cá. Ela tá fugindo de mim. Sempre aparece um aqui, né, gente? E aí, gente, eu gosto de pensar nesse movimento do despertar como se fossem 3 portas, né? Talvez você esteja, vou te dar uma ajuda, a porta 1, vamos, digamos assim, bom dia, meuzinho. A porta 1 é aquela, eu preciso começar. Talvez seja aquele momento onde você sente que você está precisando entender tudo o que está acontecendo, você está precisando se acalmar, silenciar, você está precisando entrar mais em conexão com você, né? E aí você fala assim, nossa, bom dia, bom dia. E aí essa porta 1, você sente que você precisa entrar mais em conexão com você, né? Você precisa silenciar. Você precisa, talvez, aprender um pouco a meditar. Eu não gosto de meditar, isso não é pra mim, né? E realmente, isso é algo bem difícil no início, bem desafiador. Mas o importante é a gente começar, né? Talvez esse primeiro movimento, ele não precisa entender a sua vida inteira, gente. Talvez seja simplesmente aprender a voltar para si. Então foi pensando nessa pessoa que eu criei a jornada de 21 dias e aonde você não precisa aprender a meditar. Ela foi pensada
para você que nunca meditou, né? E eu era essa pessoa. Gente, eu era uma pessoa totalmente assim, com muita energia, não conseguia ficar parada, sabe? Falei, nunca que eu vou conseguir meditar. Então, justamente por ter passado por essa situação, que essa jornada de 21 dias foi pensada justamente na pessoa que realmente precisa de poucos minutos para poder entrar em conexão com si mesmo. Então, esses áudios, essa jornada, né? Ao longo desses 21 dias, você vai criando pequenos passos diários de conexão. Então, são práticas de gratidão, afirmações. E cada uma dessas meditações, tem frequência energizadas por mim. Só que, gente, o principal para mim não é o que existe dentro das meditações. É o hábito que começa... Então, é muito interessante, porque assim, você não precisa aprender a meditar, você precisa aprender a silenciar, ficar com você, né? Então, você volta para si. Então, você se sente... Essa jornada, Tatá, ela é aquela jornada onde você fala assim... Eu acho que quando a gente desperta, né, gente, falando particularmente, e foi pensado nessa pessoa, a gente fica com muitas informações na cabeça, só que eu acho que o principal de tudo é a gente realmente silenciar, sabe? Porque quando a gente não silencia, a gente fica com tantas coisas na nossa cabeça, elas ficam confusas. Para quem não sabe, despertar, e inclusive a minha primeira live que eu fiz, que foi no ano passado, muito voltado para isso, até o tema é despertar. Eu convido você a assistir, né? As minhas lives, elas têm os números. A primeira, ela fala muito sobre esse nosso encontro com o despertar. Então, para quem está chegando agora, eu convido você a assistir essa live. Esse despertar, gente, é quando a gente começa a sentir dentro da gente que algo precisa ser mudado. A gente já não enxerga mais as coisas da mesma forma, né? Aí a gente acha que a gente está ficando assim, ai, eu tô com o filtro muito acima, ai, eu era assim e agora eu tô assim, ai, é porque eu tô ficando velha. Porra, não. É porque você tá despertando, sabe? Você tá criando consciência de que algumas coisas já não servem mais para você, já não cabe. Então, assim, se você é aquela pessoa que realmente se busca, começou a ler mais, a entender que a vida não é esse automático, embora a gente esteja nela, né? Mais ou menos no automático. E o despertar é isso, você começa a compreender que coisas que vão acontecendo na sua vida não é só uma coincidência, né? Existe uma sincronicidade, existe um porquê, existe um movimento que está te levando para algum lugar, né? Então, essa jornada de 21 dias, ela foi feita justamente para que as pessoas que estão começando a entrar nesse despertar, né? E por que 21 dias de gratidão? E dentro desses 21 dias, cada dia é um tema. É a gente abrir o nosso olhar para começar a agradecer por todas as coisas que nos acontecem. Às vezes a gente reclama tanto das coisas, né? E quanto mais você reclama, mais você se conecta com essa frequência. Então, assim, eu sou uma pessoa super ligada em frequência, porque eu entendo que aquilo que a gente emana para o universo é aquilo que realmente a gente está sentindo. Então, imagina você em estado de gratidão, agradecendo pelo café que você está bebendo, não pelo que falta, sabe? Eu não estou olhando aqui, sabe o lance da xícara meio cheia, meio vazia? Eu não estou enxergando o vazio, eu estou enxergando ela meio cheia. Então a gratidão, você criar o hábito de trazer a gratidão para a sua vida vai te ajudar a entrar em ressonância com coisas muito boas, porque quando você está despertando, você desperta para tanta coisa e por que não ser direcionado para olhar para o copo mais cheio, né? Então essa primeira leva, digamos, né, é para essa pessoa. E aí nós temos a porta 2. Eu adoro essa coisa da porta. A porta 2 é aquela pessoa que já compreenda, já tenha feito ler mais, você já fez algumas coisas, movimentos sobre o despertar, você já está conseguindo fazer mais esse movimento, isso está claro para você já tentou mudar,
mas existe alguma coisa dentro da sua vida que parece que está travado. Sabe quando fala, gente, cara, eu estou mudando tanta coisa na minha vida, mas parece que não vai, né? E é aquele movimento assim, eu sei que eu preciso mudar, só que eu não estou conseguindo caminhar, né? E talvez o seu próximo passo seja, ó, e aí esse movimento da porta 2 é a gente ir para a leitura energética, que é a que eu também faço, né? E essa leitura energética, gente, ela veio comigo porque eu me sentia assim. Eu já tinha despertado para muita coisa e eu sentia que as coisas ficavam travadas em um determinado momento, né? E foi aí que eu comecei realmente a me trabalhar para eu poder me desbloquear, né? E foi assim que chegamos nesse ponto que nós estamos hoje, que é aqui eu falando para vocês algumas portas das jornadas do despertar e como eu posso te ajudar, né, nesse momento todo que a gente passa, porque a gente fica bem perdida. Então a leitura energética, ela te, digamos, desbloqueia, ela te faz, sabe, desbloquear para poder ir para o próximo nível. Alguns momentos a gente se sente bloqueado, tanto na energia do dinheiro, da energia, porque a gente começa a bloquear certas coisas na nossa vida, né? Às vezes no trabalho, às vezes na vida pessoal, parece que quando você desperta, você entra num mundinho que é todo seu, né? E você acha que nada mais se encaixa com você, e aí automaticamente você começa a bloquear portas na sua vida, né? E esse não era para ser o movimento. Na verdade, as portas, você deve abrir para poder caminhar, só que a gente passa por isso. A gente fica sentindo que as coisas estão bloqueadas. Aí fala assim, nossa, gente, parece que nada dá certo na minha vida. Mas não é. É porque quando você começa a enxergar um padrão com mais clareza, você age de forma diferente. Então, para você não começar do zero, talvez você só precisa compreender a fase que você está. E se essa porta número 2 faz sentido para você, ela é a sua porta. Já a porta 3, vamos dizer assim, é aquela porta que eu digo, eu preciso sustentar tudo isso aqui, que eu já criei, né? Então existe essa pessoa que já percebeu muita coisa, ela já fez talvez terapias, cursos, imersões, meditações, os processos, você já entende todas as escolhas, né? Você já entendeu muito sobre si, que você é um biscoitinho que merece ser trabalhado, né? Que a culpa não é do outro. Mas é muito importante a gente entender como a gente sustenta essa nova pessoa que se tornou. E isso é muito interessante. Cara, gente, é muito engraçado, né? Porque se você consegue sustentar essa nova pessoa, né? É aí que faz toda a diferença. Eu lembro que quando eu estava entrando nessa porta, a minha maior dificuldade era sustentar essa nova mulher que aparecia. Essa nova mulher que escolhe de forma diferente, se comunica de forma diferente, come completamente diferente, começou a ter hábitos muito mais saudáveis, muito mais tudo. Sabe quando você muda, você fala, gente, nossa, quando eu olho para trás, e realmente, quando eu olho para trás, parece que realmente nasceu uma outra pessoa, sabe? E eu vejo assim, nossa, parece que estava tudo errado. Eu não me reconheço, olha só, eu estou acoplada com a minha sombra, né? Mas quando eu olho a Gisele de 10, 15 anos atrás, que foi quando eu comecei esse meu trabalho, né, comigo mesma, eu olho e falo, gente, parece que estava tudo errado. Mas não é, na verdade estava tudo certo, e foi justamente dali que eu comecei a me trabalhar bastante, né? Só que depois que você trabalha muito, é como se a gente precisasse fazer um autoconhecimento para autoconhecer essa nova pessoa que está aqui. E eu passei por esse processo, né? E bem interessante, que é você sustentar essa nova pessoa, né? E aí foi daí que surgiu, que essa é a mais recente, é a frequência jornada, frequência elevada. Ela foi construída justamente respeitando o momento de cada pessoa, respeitando a sua energia. Então nós vamos olhar juntos para aquilo que precisa fortalecer,
aquilo que ainda bloqueia, aquele que ainda te faz parar, né? Aquilo que talvez você fica oscilando. E a vida é assim, né? Então, gente, essas 3 portas, elas começam a fazer parte da sua vida e é interessante você entender qual porta que você está. Isso é para a gente poder se autoanalisar mesmo, né? E é justamente isso, é a gente trazer consciência. Talvez seja não só consciência, mas é sustentação. É para onde você está sendo guiado. Então, se você já se reconheceu aqui, talvez uma dessas sejam as suas portas, né? Então, como saber qual é a porta? Vamos fazer um resumo, ó. Se você sente, eu preciso começar a despertar, eu preciso mudar. Jornada de 21 dias. Se você sente que eu preciso entender o que é que está travando a minha vida. Eu tenho muita coisa acontecendo e eu não estou sabendo muito lidar com tantas mudanças. Sinto que algumas coisas estão travadas, mas eu não estou conseguindo ir. É leitura energética. E se você sente que aí eu já despertei para muita coisa, só que agora eu estou precisando aplicar no meu dia a dia, que eu não estou. Não estou conseguindo sustentar tudo isso que eu aprendi, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis, né? Como aplicar na nossa vida. E aí esse é a porta 3, a jornada, frequência elevada. Então não escolha o que parece maior, escolha o que conversa com o seu momento. E gente, não precisa decidir nada agora. As informações estão lá, tá? As 3 portas estão lá na minha bio, tem no link lá na minha bio. E aí, se você não souber qual é a porta que você está, me manda um direct e a gente conversa. Gi, manda um direct falando, Gi, qual é a minha porta? A partir do que a gente estiver vivendo, a constância, vamos fazer, Tatá? Ó, é muito importante, gente. Todas essas portas que eu criei, e eu demorei para criá-las, tá? Foi justamente através do silêncio, justamente através de muitas reflexões, né? E eu caminhava entre a porta 1, 2, 3, olha lá, gente, a figurinha. Ela tá tacando o terror. Ela não quer entrar em nenhuma porta, ela quer tacar o terror e é isso. É isso, né, gente? É a vida, né? É a gente tentando ser paz no caos. E aí, gente, eu fui permeando, né, por essas portas e por isso que eu cheguei realmente com essa vontade de trazer essas 3 portas, porque a gente fica muito perdida. Eu, nos meus processos, né, e eu lembro que eu ficava muito perdida porque eu não tinha, de repente, uma pessoa que pudesse me guiar, sabe? Que pudesse me ajudar. Eu tinha uma aqui num processo, a outra no outro, mas ter alguém que já passou mesmo pelo processo de despertar e como guiar, e aquela pessoa que eu falo, cara, essa pessoa sim, eu faço questão de me guiar com ela. Por quê? Porque ela é o que ela fala, né? A gente tem que ser muito isso, coerente com a nossa fala e com o que a gente faz, né? E eu não encontrava essa pessoa. Então, como eu não encontrava, eu comecei a me tornar essa pessoa. Então, dentro todas essas dificuldades, eu fui me trabalhando para que hoje, né, eu pudesse estar aqui e trazendo essas portas para que as pessoas possam abri-las, né, e saber que tem alguém ali que entende, né? É muito melhor, igual assim, eu costumo dizer que é igual quando a gente vai fazer uma trilha num lugar, eu amo trilha, quem me segue sabe disso. Quando você vai fazer uma trilha, cara, você não conhece o lugar. Você vai sozinho? Você vai só você e a sua amiga, um amigo, aí vocês nunca fizeram aquela trilha, vocês não sabem por quais caminhos, e se você se perder, e se você se machucar, porque tudo pode acontecer, não é ficar pensando no negativo, né? Mas imagina como é bom a gente poder ser guiado, né? A gente contratar um guia para ir com a gente durante essa jornada, né? O guia já tem anos de experiência, já passou por aquela trilha zilhões de vezes, já está mais preparado. E é isso, é muito bom quando a gente caminha ao lado de pessoas que já passaram por isso. E isso para tudo, né, gente? É muito bom quando a gente compartilha da nossa vida com pessoas que também passam ou já passaram por aquilo, senão aquela pessoa não vai conseguir alcançar você. Não é uma questão de ser a pessoa
ela é uma pessoa boa, não é questão disso. A questão é, não tem como você falar da sua vida financeira para quem está endividado. Né? Você tem que falar para quem já passou da crise do financeiro e já está bem restabelecido, que vai poder falar, cara, vai por esse caminho aqui, ó, tenta fazer isso, renegocia aqui e tal. Então é muito bom quando a gente caminha ao lado de pessoas que sabem o que estão fazendo, né? Ai, gente. E aí, eu queria terminar de concluir, né, com relação... Peraí. Gente, meu telefone estava tocando aqui, ó. Depois dessa conversa, vamos pensar quais são esses pezinhos, né, que estão aqui, que estão inquietos dentro de nós. Perceba esses pezinhos, né, voltando para a nossa conversa do meu sonho. Não ignora esse chamado. Talvez esse pezinho seja uma parte sua dizendo: eu ainda estou aqui. Cuida dessa parte. Não precisa sair correndo, não precisa mudar tudo, não precisa provar nada para ninguém. Pega essa parte sua com o mesmo cuidado que eu peguei aquela fadinha entre os dedos e pergunte: do que você precisa para voltar a viver? Talvez essa seja a pergunta da nossa semana. Do que você precisa para você voltar a viver? Para sentir aquele quente da vida, sabe? Né? Respira fundo. Vamos trazer muitas consciências sobre tudo isso. Eu sei que tem muita informação que eu trouxe hoje, então repasse ao longo da semana as informações que foram passadas. Escreva, anote, faça o exercício que eu passei das 3 perguntas para você buscar isso dentro de você. E eu quero agradecer muito a você que ficou comigo até aqui. Obrigada por estar construindo esse café. Mas ainda não estamos fechando, vamos fechar com chave de ouro. Para quem gosta, ontem eu perguntei lá nos stories quem queria uma cartinha, um direcionamento para a semana. Eu mudei um pouco o formato, tá, gente, da live. Antes nós fazíamos várias terapias, né, juntos, mas agora eu vou precisar fazer um pouquinho mais curta. Mas a cartinha da semana, a energia, nós vamos dar continuidade, pelo menos hoje é isso, né? Gente, vamos aqui trazer um direcionamento. Então, nossa, a carta do rato. Vamos analisar aqui, vamos focar, pense em uma coisa que você quer hoje, um direcionamento, uma resposta. E eu vou tirar 3 cartas, e aí carta 1, carta 2, é tipo porta 1, porta 2, porta 3, né? E vocês mentalizam aí o que vocês querem, tá? Deixa eu só pegar um negócio aqui. Sai daí. Aqui. Aqui, gente. Ela fica aqui pra cima e pra baixo, ó. Ai, que gostosinho. Esse aqui é a estrela, gente. Ela taca o terror mesmo. Ela taca o terror. É muito gostosinha. E aí, minha gente, vamos escolher qual é a cartinha 1, 2 ou 3. Qual é o direcionamento da sua semana? Vamos lá. Porta 3, carta 3. Vamos lá, vamos ver o que vai sair. Gente, olha só que linda, né? Essas rosas eu coloquei aqui, mas eu coloquei para minha cigana ontem. Eu sou espiritualista, né, gente? E aí eu vou sentindo qual é a energia que eu vou sentindo, né? De agradar, de abastecer. E aí ontem foi minha cigana, coisa mais linda. Mas tem outra também, olha só. Mas aqui não é pra cigana, não. Eu adoro flores, né? Então eu sempre deixo flores perto de mim e eu aconselho vocês a trazer mais flores para dentro de casa, porque é uma energia maravilhosa, eleva a frequência da sua casa, tá bom? Olha só, gente, vamos lá, vamos cortar. Carta 1, 2 ou 3. Vamos lá. Ó, 1, 2 ou 3. Qual a cartinha que você escolhe? Vamos lá.
A cartinha número 1, olha só, gente. Vamos lá, olha só. Olha só o que está chegando. Tem alguma decisão, alguma coisa que essa semana você vai escolher. Se for eu acho que é uma decisão de trabalho, e é algo que está realmente no seu caminho, tá? E é algo que pode te trazer. Sabe quando fala assim, mais novidades, bons fluidos, sabe? É algo que vai te levar para outro lugar. Então, assim, lembra quando hoje eu falei assim, quando a gente começa a despertar para algo, então é um insight que de repente você vai ter, né? Uma decisão que de repente você vai tomar, e essa decisão pode trazer alguns recursos financeiros e te levar para outro lugar. Então, assim, o momento aqui, que me parece, né, é um momento de você tomar algumas decisões. Olha também para o seu financeiro. É porque assim, gente, pode ser várias coisas, né, aqui, mas a energia que eu estou captando sobre essas mensagens é como se fosse uma decisão que você precisa hoje, que ela já está no seu caminho. Isso pode te levar para algum outro lugar financeiramente. Vamos supor que é uma ideia que você teve a partir desses insights, né, que você vai ter durante a semana, e esse insight pode te gerar algum recurso financeiro para que você possa ir para algum outro lugar, né? Então, assim, dê atenção às coisas que você tiver de intuição essa semana, tá? Porque vai gerar recurso financeiro, uma ideia positiva para você. Uma ideia que vai te levar para outro lugar. E pode ser até uma viagem mesmo, tá? Olha só, gente, quem escolheu a segunda cartinha diz o seguinte. Talvez, né? Talvez uma pessoa amiga pode vir a precisar de você. Talvez pode ser uma pessoa da família, pode ser uma pessoa um amigo, pode ser, mas é alguém ligado a você. Eu vejo como uma figura amiga, tá? Pode, de repente, precisar um pouquinho mais de você. Então, uma pessoa que, de repente, está com uma energia um pouco mais baixa. Então, pode ser uma semana que vai pedir de você um pouco mais de ajuda para o outro, tá? É uma pessoa que você tem autoestima, uma pessoa que você gosta, tá? Pode ser uma conversa? Pode ser uma conversa. Pode ser uma conversa um pouco mais tensa? Pode ser um pouco mais tensa. Mas então o pedido se mantenha com a energia, a frequência mais elevada para essa conversa, tá? Eu vi que pode ser uma pessoa que pode vir a precisar de você. Então, a terceira cartinha, a terceira porta, olha só, para quem escolheu a terceira porta. Bom dia, Mi. A terceira porta, olha só, cartinha muito boa, né? É como se chega agora um novo momento para você, né? Um momento de clareza, de vitalidade, um momento onde o seu brilho ele é reconhecido, entendeu? Trazendo um novo início. Então, se você tem um negócio, essa semana é um ótimo momento para você, expandir seu negócio, mostra as caras, mostra quem você é, mostra para que veio, sabe, gente? Sabe quando você bota aquela roupa mais bonita e você vai pro jogo? É isso, porque é uma semana que traz esse novo início. O Sol, né? O Sol, e nós estamos numa temporada de Leão, então os leoninos aí também, eles são muito favorecidos, né? O Sol, ele rege o Leão. Então é um momento de exposição, de você se mostrar para o mundo, porque isso vai trazer um novo início para você. E aqui fala de oportunidades, é quando você vai para o mundo social. Então é um ótimo momento para você se divulgar. Se você tem um negócio, divulga seu negócio, bota as caras mesmo, fala, se mostra, se apresenta, porque é uma energia muito boa para você, tá bom? Gente, é isso, tá? É isso e mais um pouco. Falei bastante, né? Falei um pouco sobre o meu sonho que eu tive, o quão significativo foi esse sonho para mim, né? Quando a gente entende que os nossos sonhos são direcionamentos e traz bastante reflexões pra gente, e isso é um grande caminho, né? Então, para quem não assistiu, convido a assistir a live depois, que eu vou deixar lá na bio, tá bom? E é isso, e qualquer dúvidas, vocês acessem lá no link da minha bio para acessar essas 3 portas. Vamos ver qual é o momento que você está.
Tá bom? Gente, um grande beijo para vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. E aí com uma nova história, um novo Café com Gi. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Me chama assim, tá? Me chama. Tá bom? Vamos ver que porta a senhorita está. E cada porta, gente, é muito prazeroso, sabia? Abrir cada porta. Deixa eu falar uma coisa com vocês, uma última coisa. Mais do que entrar nas portas, né? É curtir a jornada. Talvez o grande propósito não seja chegar no propósito. É você curtir a sua jornada. Né? Mais importante do que a gente chegar lá. Já viu quando a gente faz, às vezes, uma caminhada, né? Isso aconteceu comigo numa trilha que eu fiz em Itaipava. Olha só que interessante para fechar isso aqui. E aí, fomos fazer... Cara, eu fiquei encantada com a trilha. Cada lugar muito lindo, sabe? E eu comecei a andar muito devagar, porque eu estava apreciando muito aquela vista toda. E aí eu lembro que uma das minhas amigas que estavam caminhando muito com a gente, ela estava assim, vamos gente, vamos, senão a gente vai demorar muito para chegar. Eu falei, se você quiser ir, não pode ir. Mas eu quero ver isso, sabe? Eu estava realmente encantada com o caminho, os lugares que tinham, sabe? Estava passando. E ainda bem que eu fiz esse movimento, porque quando nós chegamos lá no final, sério, gente, eu olhei e falei, nossa, bonito. Sabe, era uma vista linda, assim, era uma pedrona, e era uma vista linda. Aí eu falei, cara, nada se compara com o caminho que eu passei. E aí aquilo ali trouxe um aprendizado para mim, sabe, de curtir a jornada. Eu fui olhando aquela trilha, cada árvore mais linda, sabe? Cada paisagem mais linda, então eu não estava mais preocupada em chegar lá. E às vezes é isso, né? Tudo na vida, acho que a gente fica muito querendo chegar lá. Igual, por exemplo, às vezes você está passando, está dentro num trânsito, mas você está indo para algum lugar, cara, você não viu o lugar que você está passando. Então hoje te convido, ao invés de ficar só no celular, vamos supor, você está num Uber, ou se você estiver dirigindo, se estiver dentro do ônibus, eu convido você a olhar para o lado. As coisas mais lindas, talvez você pode estar perdendo. Você só está focado em chegar lá, mas você não está curtindo o que está ao seu redor. Despertar é isso. Despertar o que está olhando para o lado. Se eu olho para o lado, eu tenho rosas. Se eu olhar, sabe? Se eu olhar só para frente, legal também. Eu sei para onde eu vou. Eu vou para lá. É gostoso também. Mas te convido, olha para o lado um pouco. De repente você pode se surpreender com o que você pode ver. Tá bom? Então, gente, mais do que a porta, né, é a gente curtir essa jornada. Então, uma boa jornada pra gente, uma boa semana pra todo mundo, tá? E se alguém tiver alguma dúvida, depois me chama lá no direct. E é isso. Um grande beijo pra todos vocês. Boa semana. É isso. Namastê. Beijo, gente. Obrigada, viu? Obrigada por compartilhar aqui um pouco do tempo de vocês comigo. Obrigada, Melzinha. Obrigada, Tatá. Mari, Mi, todo mundo, tá bom? Um beijo.